continue abençoando toda esta igreja. Em especial, quero cumprimentar a vida do nobre pastor Daci. Como ele falou, já é um amigo de longa data. Que Deus continue lhe abençoando, sua família, esse ministério que cada vez mais cresce nessa fronteira. E é uma experiência e uma oportunidade que Deus me concede de poder sentar e ouvi-lo acerca das experiências de uma forma panorâmica, mas muito importante. Que Deus continue lhe abençoando, pastor Daci. Pastor Daci sempre estendeu a mão para o meu ministério, sempre acreditou, e para mim foi uma alegria quando o Senhor ligou para estarmos aqui adorando e servindo ao Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja nesta noite, e eu vou deixar tudo o que o Senhor Deus mandou eu transmitir. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Trago a saudação da minha esposa, não pôde estar nesta oportunidade, devido aos compromissos da obra lá, mas trago a saudação da minha esposa a todos os irmãos. Minha alegria de ver amigos aqui, irmãos que conhecem a nossa história, irmãos que participaram dela também. Que Deus abençoe a todos. Eu vou pedir uma vez mais para você estar de pé, pegar sua Bíblia e nós vamos para a palavra do Senhor sem mais delongas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo de número 3. Jonas, o capítulo de número 3. A palavra do Senhor Deus nesta noite, encerramento deste congresso de missões e também culto de celebração pelos 22 anos deste ministério. Livro do profeta Jonas, o capítulo 3, vamos estar fazendo leitura do versículo 1 em diante. Livro do profeta Jonas, o capítulo 13, igreja, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 3. Quem achou, diga glória a Deus. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Eu leio uma vez mais para você memorizar estes dois versículos. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Amém, igreja do Senhor? Sente-se. O servo de Deus já orou por nossa vida e, como sempre, estamos na dependência do Senhor. Igreja de Cristo, eu convido você a me emprestar a sua audição só por alguns minutos, para transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração para esta igreja nesta noite. O livro que aqui lemos é muito conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada, e por certo você que aqui está já deve ter ouvido diversas mensagens relacionadas à vida deste profeta. Jonas é um dos personagens muito conhecidos das Sagradas Escrituras. É bem verdade que, se você não ouviu mensagem, já ouviu louvores relacionados e caracterizados acerca deste personagem bíblico. Jonas é um profeta do Senhor, e a Bíblia fala de Jonas pela primeira vez no segundo livro dos reis de Israel, no capítulo de número 14, no verso 25, quando Jonas está profetizando, e Jonas profetiza a expansão geográfica do território de Israel. Profecia que se cumpre ainda em seu tempo, na administração de um rei de Israel chamado Jeroboão II. A Bíblia descreve que Jonas, ele recebe uma mensagem da parte do Senhor. A mensagem que Jonas recebe não é uma mensagem de autoajuda, não é uma mensagem positiva, tampouco uma mensagem triunfalista. A mensagem que Deus encarrega a Jonas de transmitir é uma mensagem de juízo.
E Deus fala a Jonas dizendo: eu quero que tu levante-se e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra esta grande cidade as minhas palavras. E colher as palavras do Senhor, igreja, para Nínive, através do profeta Jonas. Deus disse: dentro de 40 dias destruirei a cidade de Nínive. Jonas, ao receber esta palavra, por certo todos nós pensaríamos e diríamos, se não conhecêssemos a história, que Jonas, por ser um profeta de Deus, e todos nós sabemos que ser um profeta de Deus é ser um porta-voz do Senhor. Profeta não fala aquilo que quer, profeta fala aquilo que o Senhor ordena falar. Profeta não manda nos seus lábios, só tem que abrir e transmitir a mensagem que o Senhor o inspira e o revela a transmitir. Jonas só tinha que fazer isto. E se nós não conhecêssemos a história, nós diríamos: Jonas correu para executar e realizar o que o Senhor Deus havia ordenado. Mas todos nós sabemos que não foi desta forma. Primeiro, Jonas, ao levantar-se, em vez de ir em direção à vontade de Deus, ele vai tomar um caminho totalmente oposto do que Deus havia ordenado ele fazer. É bem verdade que Nínive era uma das grandes cidades mais importantes deste tempo, e também foi a capital do Império Assírio, o império que estava em ascensão no tempo de Jonas. Diz os historiadores que Nínive era conhecida como a grande cidade, e o poder bélico da Síria estava todo localizado em Nínive, o grande exército da Síria. Não muito obstante ainda, os assírios eram conhecidos no tempo de Jonas por sua crueldade, por sua maldade, por as crueldades que eles realizavam e executavam sobre as nações que não se subjugavam a fazer sua vontade. Então, Jonas, ao receber esta mensagem, Jonas não irá falar a um povo qualquer, irá falar a um povo cruel, a um povo que fazia pirâmides de crânio de seus inimigos só para afrontar as demais outras nações, para assim se submeter e reconhecer a autoridade do Império Assírio. Agora Jonas recebe uma mensagem do Senhor para ir a esta grande cidade, amados irmãos. Jonas agora vai tomar o caminho oposto. Em vez de pegar um navio em direção a Nínive, a Bíblia nos diz que Jonas, ele vai e desce a Jope, compra uma passagem de navio. A passagem é para Tarsis. Jonas agora pega a passagem de navio, desce ao navio, desce ao porão do navio, e em diante a expressão que nós vamos ver se sobressair na Bíblia é Jonas descendo, porque é impossível um homem, você vê sucesso, você vê ele galgando uma trajetória firme, sem fazer e executar a vontade do Senhor Deus. Todo homem que se disponibiliza a sair da vontade de Deus, ele está condenado ao fracasso e começar a descer. Foi o que Jonas fez. Jonas desce ao porão do navio e a Bíblia diz que ali ele dorme. Agora o navio vai seguir seu destino, sai de Jope em direção a Tarsis. E a Bíblia nos diz que um grande vento se levanta em meio ao mar. E quando o vento se levanta, agora todos que estavam no navio, todos os marinheiros, todos que ali estavam, começam a perceber e a ver que aquela tempestade não era uma tempestade comum. Eles começam a lançar suas herdades que estavam no navio, e a tempestade não cessava. Cada um que estava no navio começa a buscar seus deuses e a clamar por misericórdia. E cadê o profeta de Deus? No porão do navio. E a Bíblia diz que ele dormia um profundo sono. A tempestade era terrível,
e Jonas dormia. A tempestade estava prestes a assolar e destruir o navio, e Jonas dormia. Jonas está indiferente de tudo o que está acontecendo no navio. Aquele vento quem mandara não foi Satanás. Aquele vento quem ordenara foi o próprio Senhor, Criador dos céus e da terra. Preste atenção. A Bíblia nos diz que então o capitão do navio desce ao porão e encontra Jonas dormindo. Desperta Jonas e diz: não dá-se o causa do que nós pereçamos. Está percebendo, não está vendo? Busque o teu Deus, para quem sabe Ele acalme esta tempestade. Jonas agora vai se congratular com os demais que estavam no navio, igreja. E quando Jonas se congratula com eles, um tem a ideia: se lançamos nossa herdade, não deu jeito dessa tempestade parar, algum dentre nós é o culpado desta tempestade. Lançam sorte, e a sorte cai sobre quem? Jonas. Todos os olhos agora passam a olhar para Jonas. As interrogações começam e perguntam: quem és tu? De que povo tu és? Qual é o Deus que tu serve? Jonas se identifica e diz: eu sou hebreu, eu sirvo o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. E Jonas logo identifica-se dizendo: eu sou o causador da tempestade. Por quê? Porque Jonas intentava fugir da presença do Senhor. E eu pergunto a você que está aqui nesta noite: tem como fugir da presença de Deus? Jamais. Ninguém pode se ocultar diante dos olhos do Deus soberano, que contempla todo o globo terrestre. Ninguém pode ficar oculto diante dos olhos dele. O homem pode tentar se esconder, mas os olhos de Deus estão olhando para toda a terra, e ninguém foge dos olhos do Criador dos céus e da terra. Jonas diz: sou eu o causador. O que vamos fazer? Jonas diz: eu tenho a solução. E olha a solução de Jonas, igreja: eu me disponibilizo, eu me sacrifico. Pode me jogar no navio, em alto mar, não tem problema. No momento que vocês me lançarem, essa tempestade instantaneamente vai acabar. Os que estavam no navio, pastor Darcy, começaram a orar ao Deus de Jonas e pedir por misericórdia, porque não queriam lançar Jonas em alto mar. Eles lançam Jonas com temor no seu coração. E quando eles lançam Jonas em alto mar, a Bíblia diz que todo navio se curva e reconhece o Deus de Jonas, e o adora e o engrandece. E Jonas morreu, sim ou não, igreja? Vem comigo na história. Jonas morre, sim ou não? A Bíblia diz que Deus preparou um grande peixe para Jonas. Sabe por quê, pastor Darcy? Ninguém pega Deus despercebido. Ninguém consegue dizer: surpreendi Deus. O Deus que nós servimos é soberano, e dentro da sua soberania está a sua onipotência, onisciência. Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, e dentro da onisciência de Deus está a sua presciência. Então Deus sabia de todos os passos de Jonas, e Deus diz: ele vai tentar fugir, mas eu vou de atrás dele, porque quando eu escolho, ninguém pode se ocultar e se esconder da minha presença. Eu vou começar a pregar, porque eu vim aqui nesta noite com uma mensagem de Deus. Há muitos que dizem: se você não for, Deus vai colocar outro no seu lugar. É mentira, porque a escolha de Deus jamais é errada. Se Deus te escolheu, Deus conta com você, meu irmão. Se Deus te escolheu, Deus conta com você, minha irmã. Mas é muito pesado que Deus colocou nos meus ombros.
Deus. É você que pensa que é pesado, porque Deus não dá fardo tamanho que não possamos suportar. Tudo que Deus coloca na nossa mão é porque Ele sabe que temos estrutura para suportar e para aguentar. É hoje que Deus vai descortinar o que tem para vidas neste lugar. Só quem acredita na palavra de Deus, levanta a mão e pode ficar ao céu. Deus preparou um grande peixe e Deus diz: agora eu vou tratar com a vida do profeta. Aprendendo lições com Jonas. Lá está Jonas dentro de um grande peixe. Capítulo 2 de Jonas descreve o clamor de Jonas. E o clamor de Jonas é por misericórdia de Deus. Ele diz: tem misericórdia de mim. Olha a situação que eu estou. Eu estou entre a morte. Olha para mim. Jonas clama pela misericórdia de Deus. Eu vou ressaltar uma vez mais, e a igreja que está atenta responde: o que Jonas clamou? Compaixão, bondade, longanimidade de Deus. E Deus ouve o coração arrependido de Jonas, igreja. E a Bíblia diz que Deus manda o grande peixe devolver Jonas à terra. Jonas é devolvido à terra. E quando ele é devolvido à terra, a mesma voz que falou com ele no começo fala uma vez mais. A Bíblia diz, e você leu comigo: e o Senhor falou com Jonas pela segunda vez. A voz era a mesma, a ordem era a mesma, porque quem muda sou você, mas o nosso Deus não muda. E o que Ele coloca na nossa mão para fazer, queira você ou não, você vai fazer. Vai. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama a minha palavra. A palavra é de juízo, mas Deus mandou. A palavra é dura, mas Deus mandou. Nínive é uma grande cidade, cruel, sanguinária, mas Deus mandou. Nínive não faz parte da geografia de Israel e nada a ver tem com o povo de Deus, mas Deus mandou. E quando Deus manda, não cabe nos questionar, não cabe nós olharmos com a ótica humana e nem com o raciocínio da terra. Quando Deus ordena, nós devemos executar e fazer o que Deus manda. E quando Deus manda, Ele garante. Quando Ele garante, a presença dEle está conosco. E se a presença de Deus está conosco, nós vamos avançar. E se nós vamos avançar, o nome dEle será glorificado. E se o nome dEle será glorificado, isto resultará em a terra reconhecer as maravilhas do grande Deus. Eu sinto a presença de Deus nesta casa, e ela está neste lugar nesta noite. Lá vai Jonas, e Jonas começa a entrar e percorrer a grande cidade de Nínive. Lá vai Jonas, anunciando e propagando a palavra que Deus havia ordenado, igreja. E Jonas vai entregando a mensagem de destruição de Nínive dentro de 40 dias. E ele vai entregando a mensagem. A mensagem chega no palácio do rei. E quando chega a notícia que havia um profeta israelita profetizando na grande cidade de Nínive, e trazem ao rei a mensagem que Jonas está profetizando, a primeira reação que pensaríamos que o rei tomaria era de matar Jonas. Mas quem é que mata quem está debaixo da mão de Deus? Quem é que cala a boca
de quem Deus colocou a mensagem nos lábios. Eu vou quebrar um paradigma, porque hoje a gente escuta ainda pessoas dizendo: estão tentando brecar meu ministério, estão tentando parar a obra de Deus na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você: só te para se você não tem chamado e não tem uma vocação de Deus. Porque, minha irmã, se você tem uma vocação de Deus, meu irmão, se você tem um chamado de Deus, tá para nascer o demônio que vai te brecar, tá para nascer o homem que vai deter a obra que Deus colocou na tua mão. O ministério de Deus, você ouviu aqui, Deus se responsabiliza, Deus dá graça, Deus dá curso. Quem está entendendo? Pode adorar a Deus, a graça dele está aqui, eu sinto ele nesta casa. Quando o rei, meus irmãos, olhe para cá, ouve a mensagem, pastor Daniel, de Jonas, a primeira coisa que ele faz, é a Bíblia quem diz, não estou inventando: tira a coroa da sua cabeça, joga o seu cedro de lado. Ele vai tirando as suas roupas reais. E eu imagino com essa mente fértil que Deus me deu, pastor Daci, seu súdito, servo, dizendo: o que está acontecendo, rei? Essa mensagem é diferente. Por que é diferente? Todas as outras nações se curvaram diante de nós e derrubamos as nações e os seus deuses, mas esse que está aí é diferente. A mensagem é diferente. O que vamos fazer, rei? A partir de agora eu apregou em toda a cidade de Nínive um grande jejum ao Deus deste profeta que percorre as terras de Nínive. Ninguém vai comer nesta cidade, nem os animais irão comer. A ordem a partir de agora é jejum perpétuo. Todos se humilharão no pó, tirarão suas vestes, colocarão um pano de saco e reconhecerão a grandiosidade deste Deus, e pediremos perdão para ver se ele não nos destrói. Não foi meia dúzia, pastor Daci. O servo de Deus não foi gente pouca, foi uma grande cidade de milhares de habitantes se curvando, dobrando os seus joelhos e reconhecendo a grandiosidade do Deus Criador dos céus e da terra. Eu ouço muito falar de avivamento hoje, mas quer saber qual é o avivamento verdadeiro? Quer saber o que é avivamento mesmo? Avivamento não é movimento. Se confunde avivamento com movimento no século 21. Movimento é fácil de produzir, mas para movimento por si só, ela fala, é temporário, é passageiro. A minha oração é que Deus acabe os movimentos e que venha sobre a sua igreja o verdadeiro avivamento. E o que é avivamento, pregador? Avivamento é cara no pó, é joelho no chão, é clamor e arrependimento dos pecados e vidas confessando o senhorio e o poderio de Jesus o Cristo. Aonde há abundância de conversões, ali há o avivamento de Deus. O avivamento, ele é seguido de um arrependimento e é seguido de conversão. Lembra da mensagem de João Batista, quando ele surge no deserto e as multidões afluíam para ele? A mensagem de João Batista era essa aqui: arrependei-vos, porque é o reino de Deus. Da mesma forma, Jesus, quando se manifesta nesta terra, a mensagem de Jesus é igual: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Avivamento só vem mediante um coração confesso, que reconhece que sem a graça, a misericórdia e a bondade de Deus, nós não vamos a lugar nenhum, não chegamos a lugar algum. Só se a misericórdia e a graça dele nos abraçar, nós
nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós seremos diferentes nesta terra. Acontece um avivamento em Nínive. É para se alegrar, não é? Se você fosse profeta lá, meu irmão Nicolas, você ia bater palma e ia chorar muito agradecendo a Deus, não é? Se fosse o senhor lá, o senhor ia se ajoelhar e chorar muito dizendo obrigado, Jesus. Foi o que Jonas fez? Sim ou não? Não. Quando Jonas vê toda a nação de joelhos adorando ao Senhor e reconhecendo os seus pecados, passa-se os 40 dias e Deus diz assim: não vou mais exterminar e nem matar esse povo, porque eles se arrependeram e reconheceram a minha grandiosidade. Aí pasme você, Jonas vai revelar o porquê ele fugiu da presença do Senhor. Poderíamos pensar e dizer: motivo que fez Jonas fugir da presença de Deus, querido pastor, foi os ninivitas por serem cruéis e matarem de forma terrível seus adversários, esfoliarem vivo, fazer pirâmide de crânio. Poderíamos pensar que foi isso que fez Jonas retroceder, mas não foi. O que fez Jonas sair e fugir de executar o que Deus havia ordenado lá no começo, foi saber que o nosso Deus é um Deus de amor, de misericórdia e de compaixão. Quer um tema para essa mensagem? Aí vai Jonas, o profeta religioso. Por que profeta religioso? Porque quando Deus dá a mensagem a ele, ele diz assim: Deus, só tem uma coisa, eu conheço o que o Senhor está falando para mim. Esse povo se arrependeu e o Senhor vai perdoar. E tudo o que Jonas queria era a justiça e o juízo de Deus sobre os assírios e os ninivitas. O que Jonas queria, igreja, era ver todos os ninivitas sendo consumidos e destruídos. Eu não sei se Jonas aprendeu na escola dos profetas que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus carrancudo, e que todos aqueles que não obedecem sua palavra e não vivem segundo os seus princípios são dignos de serem fulminados, de serem destruídos e aniquilados. Quem sabe ele cresceu na escola dos profetas ouvindo isso. E tudo que ele queria era ver a cidade cruel de Nínive ser destruída, ser totalmente consumida pela justiça de Deus. Mas Deus quer dar uma lição para Jonas e mostrar que as coisas não acontecem da forma que Jonas quer. Se Jonas é um profeta nacionalista, preocupado só com o povo de Israel, o povo da promessa, Deus quer dizer: Jonas, o meu propósito é bem verdade que é com Israel, mas o meu amor não abrange só Israel, o meu amor abrange todas as nações. E se o meu perdão e minha misericórdia se estende para a casa de Israel, tem gente que está entendendo já, pastor Daci. Se o meu amor se estende só para dentro da casa de Israel, o meu amor também se revela para o cruel, para o perverso, para o ímpio, ele que não reconhece a minha grandiosidade. Eu vim pregar num congresso de missões nesta noite, e eu vim falar do pilar fundamental da igreja que está
esquecido de ser anunciado e de ser pregado. E qual é o pilar principal da igreja? Amados e queridos irmãos, não esqueçam disso. A igreja tem que viver sobre o fervor espiritual e debaixo da graça do Espírito Santo e buscar os dons espirituais, mas lembre que o dom supremo ainda continua sendo o dom do amor. Deus vai pegar gente aqui nesta noite, e assim como Jonas vai ensinar, assim como Jonas vai tratar, porque Deus não faz do jeito que você quer, Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele determina. Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, Ele está em cima, e se Ele está em cima, Ele manda, se Ele está em cima, Ele comanda, se Ele está em cima, está na palma de sua mão, e nada foge da vontade soberana dEle. Jonas era um profeta de Deus, mas sabe o que ele aprendeu, pastor Daci? Ele aprendeu a fazer no nome de Deus. Olhe para mim e entenda isso aqui. Fazer é importante, mas não é o fundamento. Que isso, pastor? Fazer é o importante, mas não é o fundamento. Qual é o fundamento? O amor. Você me vê aqui pregando, Deus não me vê pregando, Deus me vê com a intenção que eu estou pregando. Querido ministro do louvor Nicolas, Deus te vê tocando, ou melhor, a multidão, os irmãos te vê tocando, mas Deus está olhando para você e vendo a intenção que você está tocando. O que para Deus não é se você faz, o que vale para Deus é a intenção que você está fazendo. Olhe para mim, obreiros do Senhor, olhe para mim, trabalhadores da obra. O que vale não é a forma que você prega, o que vale é o que move você a pregar. O que vale para Deus, você que ministra louvor, você que louva, não é da forma que você louva, se você louva afinado ou desafinado. O que vale para Deus é a intenção que você está louvando. Olhe para mim, seara de Deus, o que vale para Deus não é simplesmente a forma que você faz, mas é baseado no sentimento que você faz. Se você está fazendo por amor a Ele, pode ter certeza, aqui na terra quem sabe ninguém te reconhece, mas lá no céu a Bíblia diz que há um galardão preparado, reservado para todos que trabalham por amor ao Senhor. Eu sinto uma graça de Deus que paira sobre essa casa. Levante a mão, eu já vou continuar ministrando. Levante a mão, essa graça está percorrendo esta casa. Ela inunda o teu coração, minha irmã. Ela inunda o teu coração, meu irmão. Em juventude, esta graça está aí. Recebe a graça que vem de Cristo. Vivemos um tempo que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Aí tem gente que diz, tem que fazer, porque Deus tem pressa. Aonde se viu Deus ter pressa, meus amados? Pressa tem eu e você, que temos um relógio. Pressa é defeito de ser humano, porque só tem pressa quem está atrasado. E Deus está atrasado? Deus está atrasado? Se atrasa eu e você, mas Deus não se atrasa. Deus tem o tempo certo, a hora certa, o momento certo. E tem mais uma coisa: Deus não trabalha dentro dessas 24 horas do dia que nós temos e vivemos todos os dias. Deus trabalha dentro da vontade soberana dEle. Deus trabalha dentro do tempo do de repente, porque Ele faz na hora que quer, do jeito que quer. Se Ele determinar, está determinado. Homem não para, demônio não para. Quando Ele quer fazer, ninguém pode ir. Esse é o Deus que você veio adorar nesta noite.
Jonas foi a Nínive, mesmo depois de ter estado 3 dias e 3 noites dentro do ventre de um grande peixe, e mesmo depois de ter clamado pela misericórdia de Deus, e mesmo a palavra de Deus vindo a segunda vez a ele, no coração dele a expectativa que nutria era essa aqui: eu vou falar com ênfase, eu passei por tudo isso, quase naufrágio de navio, fiquei dentro de um grande peixe 3 dias e 3 noites, agora eu vou falar com ênfase, porque eu quero ver Deus destruir essa grande cidade. Engana-se Jonas, engana-se Jonas, porque o intuito de Deus é salvação e não perdição. O desejo de Deus, eu vou falar bem claro e bem alto, o desejo de Deus não é salvar muitos, o desejo de Deus é salvar todos. Existem 8 bilhões de seres humanos no mundo, o desejo de Deus é salvar os 8 bilhões de seres humanos do mundo, e Deus colocou a sua igreja na terra, e revestiu de autoridade e poder, não é para pregar eterna, é para pregar salvação, porque enquanto há vida, há esperança de salvação. Gente que tem prazer de dizer para os outros: tu vai para o inferno. Foi isso que Jesus ensinou. Tem gente que tem prazer de olhar para o ímpio e dizer: filho de Satanás. Aonde está o amor de Cristo em nós? Jesus veio para cumprir a lei, e eu digo mais ainda, pastor, ele veio para cumprir e aperfeiçoar ela. A lei pegava um homem e uma mulher no ato de adultério, e qual era o mandato da lei? Tem que morrer apedrejado diante de toda a sociedade, para toda a sociedade ver o exemplo de como um adúltero tem que morrer. Lá está Jesus, os discípulos no templo, João capítulo 8, Jesus está ensinando. Quando vê, lá vem o chefe, ou melhor, lá vem os mestres da lei, fariseus, com uma mulher de arrasto, lançam aos pés de Jesus e diz assim: pegamos esta mulher no ato de adultério. A religião é covarde, porque a lei mandava trazer o homem e a mulher, mas eles trouxeram só a mulher, e disseram: pegamos ela no ato de adultério. E eles já vão logo respondendo para o mestre Jesus, e dizem assim: ó, a lei de Moisés manda apedrejar. Aí com sarcasmos eles dizem assim: tu não é mestre? O que tu nos diz? Se Jesus manda apedrejar naquele momento, meu querido ministro do louvor Moisés, Jesus ia despregar tudo o que ele estava pregando, porque a base da mensagem de Jesus era o amor. Pastor, se ele diz assim, apedreja, os religiosos iam dizer: ué, mas tu não prega o amor? Tu não prega a esperança para os pecadores? Tu vai mandar matar? Se Jesus diz assim, ó, não apedrejem, eles diziam: tu não é mestre? Tu está indo contra a lei? Porque eles não sabiam que o que eles estavam falando era com a sabedoria personificada. Jesus começa a riscar na areia, e eu não sei o que ele escreveu lá. E Jesus diz assim, ó: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Do maior ao menor, um após outro estão saindo. Jesus levanta a cabeça e diz: ô mulher, cadê os teus acusadores?
A mulher está olhando para Jesus e diz: o único que pode me julgar está aí. Qual é a palavra? Será que ele vai me sentenciar? Jesus olha para ela com aquele olhar de misericórdia e de amor que os nenivitas provaram lá, e diz assim: ó, se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Oh, meu irmão, olha para mim, aonde que você está aprendendo, hein? Com quem é que você está aprendendo? O modelo da igreja é o nosso Jesus. Temos que pregar como Ele, temos que andar como Ele, temos que fazer o que Ele fez. O meu exemplo é Jesus, o meu modelo de pregação é Jesus. Eu só olho para Ele. Quem é que vem olhar para Ele nesta noite? Ele está aqui e a graça dEle está sendo derramada sobre nós. Estamos num congresso de missões, e o que me move para Deus é o amor. Antes da crucificação, Jesus, capítulo 13 de João, chama os seus discípulos e vai ter um particular com eles. E Jesus diz assim para ele: nisto conhecereis que vocês são os meus discípulos. Nisto que, Jesus? Se andardes em amor. A credencial do cristão é o amor. Eu conheço um crente, não é pelo terno que, não é pela roupa que ele veste. Eu conheço um crente pelo padrão que ele anda. E se o padrão é igual a de Jesus, é impossível o amor de Cristo não estar no seu coração. E quando ele olha para uma alma, ele olha com o olhar de Jesus, com o olhar de compaixão e misericórdia, de alguém que precisa, não de alguém que aponte o dedo, mas de alguém que estenda a mão para levantar. A igreja cheia de dedos, o Espírito Santo está dizendo: eu só quero mãos para me usar para levantar o caído. Eu vou concluir. Jesus manda João escrever as 7 igrejas. Quantas igrejas? Quantas igrejas? João escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus começa a inspirar João. Primeira igreja, igreja de Éfeso. Quem era a igreja de Éfeso? Uma igreja que o apóstolo Paulo dedicou 3 anos do seu ministério. Quantos anos? Quantos anos? Uma igreja que cresceu fundamentada nos ensinos do apóstolo Paulo. Uma igreja que viu a manifestação sobrenatural de Deus. Uma igreja que via os lenços e aventais de Paulo serem levados para os doentes, e os testemunhos voltarem que os doentes eram curados instantaneamente quando os aventais e lenços de Paulo tocavam neles. Uma igreja criada numa doutrina sã, num ensinamento saudável do Evangelho. Uma igreja que das 13 cartas que Paulo escreveu às igrejas, a igreja de Éfeso, quem leu a carta sabe tanto quanto eu da profundidade espiritual que tem esta carta. Era uma igreja sadia, era uma igreja que amava a palavra de Deus. Mas Jesus vai olhar para aquela igreja. Preste atenção. Lá vai Jesus. Escreve João: conheço as tuas obras. E o que é obra? Trabalho concluído. Aquele que começa uma coisa aí, isso é obra. Conheço o teu trabalho, e que mesmo diante das dificuldades não deixaste de trabalhar para mim. Era uma igreja trabalhadora, tinha obras, trabalhos começados e concluídos, e uma igreja que labutava, trabalhava. 6 também que é paciente, que sofres por causa do meu nome.
período de grande perseguição do Império Romano sobre a igreja, Éfeso estava lá, firme em Jesus. Éfeso, você tem uma característica muito tremenda: você não suporta os maus. E aqueles que se dizem ser meus apóstolos, tu coloca à prova, a igreja de Éfeso. E tu não achou poucos, mas achaste muitos mentirosos. Se terminasse a carta aí, estava legal, bacana, e nós diríamos: a igreja de Éfeso é a igreja modelo. Mas a carta termina aí, sim ou não? Sim ou não? Jesus diz para ela: tenho, porém, contra ti uma coisa. E o que é, Senhor? É que abandonaste o teu primeiro amor. Tinha performance. Quem olhava para a igreja de Éfeso dizia: que igreja trabalhadora. Olha lá, a igreja começou, terminou o que fez. Olha lá, vem as lutas, eles permanecem. Olha lá, são abalizados, são mestres na palavra. Tinha aparência. Mas Jesus olha para dentro da igreja. E a igreja se preocupava tanto, pastor, em zelar pela ortodoxia, zelava tanto por os ensinamentos que Paulo falou, que eles se preocupavam mais em corrigir do que aplicar o amor. Eles se esqueceram que até para exortar, Paulo disse: quando exortardes alguém, exorte com... O que ele fazia com os maus, diz: não sai daqui, nojento. Sabe o que ele fazia com aqueles que se diziam ser e não eram? Sai de perto da minha vista, seu falso. Se a palavra de Deus veio segunda vez para Jonas, que era profeta, será que não vai vir uma vez mais para aquele que ainda não reconheceu a grandiosidade de Deus? Se Deus teve misericórdia de mim e de você, será que Deus não tem misericórdia do teu irmão quando falha contigo? Será que Deus não tem misericórdia do teu vizinho que está entregue a uma vida escravizada, que está entregue a uma vida ímpia e mundana? Só viveremos um avivamento se basearmos nossa vida no amor de Deus. Eu venho como mensageiro de Cristo nesta noite dizer: volte ao teu primeiro amor. Olhe para mim. Você lembra quando o amor e a graça de Cristo foi te ofertada? Você lembra quando você levantou a mão e mesmo de uma forma involuntária as lágrimas caíam do teu rosto quente? E você dizia: eu nunca mais saio deste caminho, porque o que eu estou sentindo eu nunca senti na minha vida. E você vinha para a igreja não preocupado com quem ia louvar, com quem ia pregar. Você não estava nem aí para quem ia usar o altar. O que você queria ver era Jesus. E equivalente se o irmão cantava afinado ou não cantava afinado, o teu interesse era levantar a mão e adorar a Deus. Você lembra como você era extravagante na tua adoração, ao ponto de alguns olharem e dizer: tu está fazendo meninice, tu está fazendo loucura dentro da igreja. Você dizia: eu não estou nem aí, se eu estou louco por Jesus mesmo. Lembra? Você fazia isso. Mas aí o tempo foi chegando, e aí você começou a se preocupar com a performance. O que os outros vão pensar? Será que eles vão pensar que eu estou fazendo certo? Será que eles vão pensar que eu estou fazendo da forma correta? E a pureza e a inocência e o amor foi tirado do teu coração. Pois bem, Deus marcou o final desta festa, Deus marcou o final deste congresso para dizer: só é meu discípulo quem vive a prática do amor. Fica de pé, vai, fica de pé.
Eu tenho, porém, contra ti que tu perdeste o teu primeiro amor. Você tem performance, você exporta, você tem obra. Se alguém que quem olha a estética está vendo, está tudo legal e perfeito, mas eu sei a tua intenção. Eu sei como você olha para aqueles que ainda não reconhecem o poder e a grandiosidade de Cristo. Não se engane, o Espírito que Deus nos deu é um Espírito de poder, é bem verdade. Mas Paulo, quando disse a Timóteo, disse: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Lembra que o Espírito que está em ti não é de covardia, é de poder, mas também é de amor e também de moderação. Que igreja é essa? E quando alguém está ferido, tem o prazer de colocar o dedo na ferida, pastor Daci, só para ver chorar e agoniar. Que igreja é essa que quando vê o seu colega, seu amigo deitado, tem o prazer de olhar e passar de largo? Que igreja é essa que quando olha para o mundo, deseja que a justiça de Deus caia sobre eles? O papel da igreja é amar. O papel da igreja é ter misericórdia. O papel da igreja é para dizer para o pecador: enquanto a vida há esperança, enquanto a vida você pode se arrepender. E se houver um arrependimento, a misericórdia, a bondade, a longanimidade, a graça de Deus transforma a destruição em uma restauração. E de Deus na terra para o homem saber que é um Deus de misericórdia e de amor que muda. Feche teus olhos aí, levante a mão para o céu, vai. Jesus fala para a igreja de Éfeso assim: lembra-te aonde caíste. Lembra-te aonde você perdeu o primeiro amor. E qual é a mensagem de Jesus para mudar a minha vida? Arrepende-se. Como é que é? Arrepende-se. Arrepende-se. É tão fácil a gente olhar para a vida dos outros e ver os defeitos e dialogarmos às vezes com os nossos pares, com aqueles que estão mais próximos de nós, dos defeitos dos outros. Mas como é difícil a gente colocar um espelho na frente da nossa face e reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Tem igrejas, pastor Daci, que existe classe de pecado. Que bobagem é esta? O apóstolo João, ele disse assim: todo aquele que diz que não tem pecado, ele peca, porque ele mente. Ainda que seja involuntário, como disse Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Pecado involuntário ele não queria. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Não era pecado cogitado, maquinado e planejado, era pecado involuntário. E sabe o que ele diz para Deus? O homem que ganhou milhares de almas, que ganhou continente para Cristo, sabe como ele se apresenta para a igreja? Miserável homem que eu sou. Sabe o que Paulo diz na carta a Timóteo? Ele diz assim: se existe um dos maiores pecadores, o maior sou eu. Ele se arrependia todos os dias. Tem gente que vem para o culto brigado com Deus. Tem gente que vem para o culto achando que Deus tem que fazer tudo por ele. Deixa eu dizer uma coisa aqui: tudo que temos de Deus é pela sua misericórdia e pela sua graça. Ninguém prega por mérito, ninguém canta por mérito. A gente canta e prega pela graça e pelo amor de Deus na nossa vida. E nesta noite Deus está dizendo: não seja ansioso,
seja um filho de Deus, seja um cristão que vive a sua vida parado do amor. Lembra-te aonde caíste e volta ao teu primeiro amor. Aí onde você está, essa máscara não pode impedir você de estar na presença de Cristo. Essa máscara não pode impedir você de colocar a tua vida diante de Deus. Confessa os teus erros, confessa as tuas falhas. Aí nesta cadeira onde você está, olhe para dentro de ti e coloque agora todos os teus erros debaixo da sombra da cruz. E você vai ver que a graça vai te capacitar. E esta segunda vai começar com mudança, vai começar com transformação, vai começar uma postura debaixo do Espírito de Deus. Levante a mão, eu vou ministrar. Ministério de louvor já vai louvar. Levante a mão. Isso, deixa essa lágrima correr. Isso, deixa esse glória a Deus engasgado sair, vai. Está sentindo o corpo tremer, né? É a graça dele que está te constrangendo aí. Não é pelo teu mérito, é pelo amor, é pela bondade e o sacrifício do Calvário que nos faz estarmos aqui e sentir o que estamos sentindo. Esta noite confesse tudo a Deus e saiba que Ele é o teu fiel amigo para te pôr de pé. A graça dele vai te levantar, minha irmã. A graça dele vai te levantar, meu irmão. Lembra-te aonde caíste e volta ao teu primeiro amor. Se a voz de Deus veio a segunda vez para Jonas, esta voz está ecoando dentro do teu coração, dentro do teu coração, dentro do teu coração. Vai, Espírito de Deus, ministra, trabalha aonde tiver um coração aberto, trabalha, ministra, recebe a graça de Deus. Recebe a graça de Deus, meu irmão. Olha a graça sobre a casa. Recebe graça, recebe graça. Seja levantado pela graça, seja impulsionado pela graça. Viva debaixo da graça, pegue com a graça, fale com graça. Seja cheio da graça de Cristo Jesus. Mais belo entre olhe para mim, igreja de Éfeso. Se não te arrependeres e não voltares ao teu primeiro amor, Jesus diz: eu tenho uma palavra, eu vou vir e eu vou tirar do teu meio o meu castiçal. O que é o castiçal, pastor? É o símbolo da igreja, é o próprio Apocalipse que descreve.
Jesus estava dizendo assim: se eu voltar e você não tiver no primeiro amor, eu não vou te reconhecer como minha igreja. Jesus só vem buscar a igreja que vive o primeiro amor, que anda debaixo do amor. Deus vai te renovar aí no teu banco onde você está, meu irmão e minha irmã. Você vai voltar a pregar com amor. Você vai desejar em tudo que fazer para Deus repercutir em salvação. Você vai pregar para ver Jesus salvar. Você vai cantar para ver Jesus salvar. E você vai ver que teu ministério vai crescer, teu ministério vai frutificar. Sabe por que existe esse ministério 22 anos? Porque está pautado no ministério de amor. Se não tiver amor, não dura 2, nem 3, nem 4, nem 5. Porque é o amor que faz a igreja fluir e o nome de Jesus glorificar. Recebe o amor de Deus no teu coração. Seja levantado por este amor. Ministra, Espírito de Deus, batiza Jesus. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Olhe para mim. Tem gente que está cheia da graça aí. Isso, pula, grita, fala em língua, para na segunda-feira ganhar almas, porque o poder do Espírito só é real quando existe o desejo de ganhar almas. Olhe para mim. Pessoas que estão aqui nesta noite, que estão paradas no caminho de Deus. Outrora você estava na casa de Deus, sentando à mesa da ceia e comungando com teus irmãos. Mas hoje você se encontra distanciado do caminho de Deus. E só Deus sabe o que você está vivendo lá fora. Mas olha Jesus aqui de braços abertos. E Ele te chama para vir nesta noite reatar a tua amizade e a tua aliança com Ele. Só quem é corajoso e que quer reatar a sua comunhão com Cristo, e nesta noite quer voltar para Jesus, Jesus está falando: sai daí aonde você está e vem para a frente deste altar, porque a graça quer te abraçar, te restaurar e te levantar nesta noite de domingo. Não relute não, venha. Jesus está te chamando. Quem quer reconciliar, vem. Vem, 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 vem. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Aqui, ó. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha de graça ou recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Jesus está de mão estendida aqui, ó. Ele está
relute não. O Espírito Santo está tocando no teu coração, vem reatar. Sabe por que tem muita gente que não consegue permanecer no caminho de Deus, pastor? Porque cria padrões. Padrão tem eu e o Senhor. O nosso Deus não tem padrões. Sabe por que muita gente não consegue permanecer na fé? Porque cria sua justiça própria e acha que andando por aquele caminho que Ele designa é o correto. A justiça verdadeira é a de Cristo, que está contida na sua palavra, e Ele garante. Filhinhos, não pequeis, não pequeis, mas se pecardes, existe um advogado no céu que é fiel, e se tu confessares o teu pecado, Ele é justo e fiel para te colocar de pé. Quem vai te levantar hoje não é o homem, é a graça de Cristo que vai te colocar de pé. As horas estão se indo, olhe para mim. E ninguém aqui é servo, viu? Ninguém aqui é servo, viu? Ninguém precisa se sentir o menor da casa, viu? Porque Jesus disse assim: eu vou contar uma parábola. O filho foi, gastou tudo que tinha, e ele diz: eu vou voltar, mas eu vou voltar humilhado mesmo. E vou dizer, não quer nem ser filho. Para mim basta ser o jornaleiro, o menor da casa, tá bom. Quando ele chegou, ele se surpreendeu, porque o pai estava de braço aberto. O pai disse: vem cá, meus servos, traz o anel, traz a roupa, traz a alparga. O irmão mais velho diz: que isso? O pai diz: isso é a graça. O teu irmão estava morto, mas agora está vivo de novo. Uma coisa eu sei: tem festa lá no céu nesta noite. O céu está celebrando, porque a Bíblia diz que a festa no céu quando o pecador se arrepende. Pastor, esta honra é sua.